Domingo, 9 de janeiro. Verso para memorizar. Mas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Hebreus 1, 2 e 3. Nestes últimos dias. O primeiro parágrafo de Hebreus revela que Paulo acreditava estar vivendo nos últimos dias. As Escrituras empregam duas expressões sobre o futuro, com significados diferentes. Os profetas usaram a expressão últimos dias para falar sobre o futuro em geral. Daniel usou a expressão tempo do fim para falar sobre os últimos dias da história da Terra. Ouça Números 24, 14 a 19. Agora, eis que volto ao meu povo, mas antes disso, venha, pois quero avisá-lo do que este povo fará ao seu povo nos últimos dias. Então Balaão proferiu a sua palavra e disse: Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e tem o conhecimento do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém de olhos abertos. Eu o vejo, porém não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Edom será uma propriedade. Seir, que é inimigo dele, também será uma propriedade. Mas Israel fará proezas. De Jacó sairá o dominador. Ele exterminará os que restam das cidades. Isaías 2, versos 2 e 3. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão todas as nações. Muitos povos virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensinem os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Pergunta 1. O que Deus prometeu fazer por seu povo nos últimos dias? Vários profetas do Antigo Testamento anunciaram que nos últimos dias Deus levantaria um rei que destruiria os inimigos de seu povo e que atrairia as nações para Israel. Paulo disse que essas promessas foram cumpridas em Jesus. Ele derrotou Satanás e atraiu todas as nações para si. Nesse sentido, os últimos dias começaram porque Jesus cumpriu essas promessas divinas. Nossos pais espirituais morreram na fé. Eles viram e saudaram as promessas de longe, mas não as receberam. Nós, porém, vimos seu cumprimento em Jesus. Pensemos por um momento nas promessas de Deus e de Jesus. O Pai prometeu que ressuscitaria seus filhos. A notícia maravilhosa é que essa ressurreição teve início com a ressurreição de Jesus. O Pai também prometeu uma nova criação. Ele começou a cumprir essa promessa criando uma nova vida espiritual em nós. Ele prometeu que estabeleceria seu reino e o inaugurou, libertando-nos do poder de Satanás, estabelecendo Jesus como nosso governante. Isso é apenas o começo. O que o Pai começou a fazer na primeira vinda de Jesus, ele completará na segunda. Pergunta 2. Quando foi inaugurado o reino de Deus? Veja as promessas que Deus já cumpriu. Como isso nos ajuda a confiar nele quanto às que ainda não se cumpriram?